Atravessamos a nossa ponte e esse é o nosso recomeço. Ao longo dessa caminhada, percebemos que não somos e nem queremos ser uma única coisa. Em um mundo de rótulos, decidimos nos rotular paralelas. Direções que não se cruzam, não se cortam, mas que caminham juntas, com hora, local e espaço para cada uma. Essa nova fase representa a nossa multiplicidade, como mulheres, mas também profissionais /, construindo carreiras paralelas, não lineares e tão potentes nesse mundão digital. Olá! Hoje a gente tá aqui para gravar mais um episódio do podcast Paralelas e com uma convidada muito especial, a Luciana Petri. Ela é especialista em criar textos e narrativas que conectam, que vendem. E o trabalho dela se concentra em ajudar outras marcas e produtores de conteúdo a escrever as próprias histórias. E hoje a gente tá aqui querendo que ela conte um pouquinho para nós a história dela. Eu sou a Bia, aquela que fala pelos cotovelos e é um pouco prolixa às vezes, mas se dispõe a melhorar um pouquinho aí com o tempo. Eu acho que eu já tô melhor. E eu sou a Paola, aquela que quando vai contar a própria história, volta lá quando os meus pais se conheceram. Faz uma certa retrospectiva longa, mas no final das contas dá tudo certo, porque histórias conectam, né, Lu? Se apresenta pra gente sem dizer o que você faz profissionalmente. A perguntinha clichê, né, desse podcast. A pergunta que não é... Olha, essa pergunta é clichê, nem é clichê, né? Porque o podcast de vocês é tão único. Vocês conseguiram reunir uma autenticidade do para elas, paralelas, toda essa brincadeira com as palavras que me deixou muito fascinada, até mesmo na criação da marca, né? Do Paralelas, do para elas. Eu vi lá no Instagram de vocês e já deixo aqui a minha admiração, sou uma grande admiradora do trabalho de vocês. E falando em trabalho, me apresentar sem falar do trabalho, que desafio, que pergunta astuta, hein? Porque a gente está tão acostumado, né, a viver no trabalho, a ser alguém que ajuda a outra pessoa, que quando a gente se coloca em uma posição de não ajudar alguém, de ser só você em algum momento da sua vida, fazendo algo por você, é um pouco difícil. Mas eu diria que eu sou forrozeira. Assim, na minha vida offline... Maravilhosa! Eu sou forrozeira. A Luciana é aquela forrozeira. Assim que os meus amigos me conhecem, é isso que eu faço quando eu não estou em casa. É o único local pelo qual vale a pena dormir depois das 10, porque eu gosto de dormir cedo, mas eu abro exceção pro forró. Sensacional. Perfeito. Luciana Forrozeira. Agora Luciana vocês conhecem a Lu por uma nova perspectiva. Sim. Lu, eu tava vendo alguns textos teus, podcasts outros que você já participou, e tu falou aquela frase do Renato Russo, né, que já morei em tanta casa que eu nem me lembro mais. E eu queria que a gente voltasse pra esse lugar, pra tu contar um pouquinho da tua história pra gente, pensando em quais foram as pontes aí, fazendo brincadeirinha também com a primeira temporada, quais foram as pontes que tu atravessou pra chegar até aqui. Você já compartilhou que já trabalhou com tudo, com muita coisa, que desde criança você trabalha como garçonete, como recreadora, ajudava sua mãe, às vezes fazendo faxina em casa de advogados também. Então, como que foi essa trajetória, né, que a Luciana passou pra chegar ao que ela faz hoje? Agora profissionalmente também falando, né? Tá. Olha, encantando pessoas através da sua trajetória também, né? É legal pensar nessa questão de trajetória e de história, porque pra gente contar história, a gente precisa viver histórias, né? E algo com que eu me identifico, principalmente com os valores de vocês, é o movimento. Eu já ouvi vocês falando muito sobre o movimento, sobre a ação, sobre ir e fazer o que precisa ser feito, principalmente isso, né? E o movimento me trouxe até aqui. Então, eu saí de uma realidade muito pobre, eu sou do interior de Santa Catarina, mas eu nasci na roça mesmo, assim. E nessa minha caminhada, desde a infância, eu passei por várias dificuldades que a maioria dos brasileiros passam, né? Só que as pessoas não costumam contar isso no Instagram. Então, até quando as pessoas falam, você tem uma super jornada do herói, é porque, na verdade, às vezes elas não conseguem olhar para a própria jornada do herói, né? Se veem como coadjuvante da própria história. E isso é até um pouco triste, assim, em algum grau. E o meu trabalho é justamente fazer com que essas pessoas se enxerguem, né? Como
como heróis da sua trajetória. Mas falando da minha história, então eu vim do interior de Santa Catarina e eu tive uma infância muito pobre, né? E aí, quando eu falo isso, eu até brinco na minha vida pessoal, assim, com os meus amigos, e falam, a Luciana sempre tem uma história triste pra contar. E assim, eu sempre conto de um jeito engraçado, porque quando eu conheci o meu marido, que hoje mora comigo, né, o Vini, que inclusive, que engraçado, temos um Vini. Temos clichês. Caraca. Dois Gente, Vini é muito clichê. Os Vinis. Eu falei assim pra ele, você não tá entendendo, Vini, eu sou muito pobre, isso eu já tava na faculdade, mas eu ainda me colocava nesse lugar, sabe? Mas não é que eu sou pobre, é que eu sou muito pobre. E eu falava desse jeito, brincando e tal, mas é a vida do brasileiro, sabe? O brasileiro comum, ele passa por todas essas dificuldades. E até eu chegar na faculdade, eu passei por esse período, assim, de morar no interior, de ter que atravessar campos de trigo para ir para a escola, sabe aquele menino que passa na Globo, que o Fantástico vai lá filmar o menino que tem que caminhar muito para chegar na escola? É o Hermes e Renato. Anda 5 quilômetros a pé no asfalto. Então, sim, eu me identifico bastante com ele, porque eu tinha que caminhar muito para chegar até a escola. Mas assim, nesse percurso, o conhecimento e o trabalho me acompanharam, né? E eu gosto de falar que na vida eu trabalhei muito e isso me trouxe um amadurecimento, mas de forma paralela o estudo me trouxe uma nobreza, um engrandecimento. E foi por meio do estudo que eu consegui chegar até aqui, né? Então, até a faculdade, eu fiz de tudo nessa vida. Desde trabalhar como palhaça em festa infantil, de colocar a cabeça da galinha pintadinha, já fui galinha pintadinha, e fazer faxina. A Bia já foi a Elsa também, hein? Eu fazia a Elsa e a Cinderela, tá? Nossa, respeita a minha história. Não falo nada, porque eu já fui a ovelha da Bela e a Fera. E aí eu te pergunto, você lembra que tinha ovelha no filme? Não. Nossa. Não, é muito engraçado isso, né? Relembrar essa história que você vê a pessoa lá num palco e aí, de repente, no bastidor, a Bia já foi a Elsa. Olha só, que revelação bombástica, extra. Paula era a ovelha e ninguém ligava pra ovelha que comia o livro da Bela na peça. Uma super participação, imprescindível. Realmente, revelações. Enfim, até me perdi aqui na linha de raciocínio, porque eu fiquei pensando na ovelha. Mas, eu tava falando sobre essas várias ocupações, né? Então, eu fiz de tudo, muito por sobrevivência mesmo, para ter como pagar o aluguel. Sempre ajudei meus pais em casa, até quando eu saí de casa eu continuei ajudando. Então a gente era sempre um time que trabalhava juntos, né? E eu até conto uma história que aos 11 anos eu aprendi a fazer copy com o meu pai na rua, né? Vendendo frutas, porque lá a gente já trabalhava essa arte de vender algo. Então, eu aprendi muito com meu pai, que era um comerciante, que era um cara que fazia o que tinha que ser feito na rua. Meu pai era aquele cara da rua que vendia no sinal, que onde ele estava, ele tinha aquele jeito, sabe, do brasileiro. Então, eu aprendi muito cedo a conviver com pessoas adultas e isso me trouxe também esse certo amadurecimento aí. E hoje, né, trabalho com essa questão de escrita. E a escrita, ela permeou acho que até a gente ia chegar nessa pergunta, mas a escrita, ela permeou toda essa minha trajetória, os livros, o conhecimento. Sim. E quais desses obstáculos tu pensa que talvez foram até quase que beiraram insuportável na época e hoje tu percebe que tu entende que foram muito importantes para construir a Luciana que existe hoje? Tu consegue lembrar de algumas situações ou alguma mais? Algum específico, né? Tá. Falando até em Jornada do Herói, eu acho legal até a gente trazer esse tema, porque acredito que quem escuta o podcast são mulheres empreendedoras que contam suas histórias também, e a gente tem um certo roteiro de Jornada do Herói. Toda Jornada do Herói tem um desafio. E eu não vejo a Jornada do Herói só como um único desafio na vida, né? Como tudo que eu fiz para chegar até aqui. Existiram várias jornadas dentro da grande jornada para que isso acontecesse. Então foram vários desafios.
O maior desafio, eu acredito, foi recente. Tiveram 2 grandes desafios, né? O primeiro, quando eu perdi a minha irmã em 2019. Minha irmã faleceu com 33 anos, então foi um choque, assim. Ela faleceu em uma semana, que ela foi pro hospital. A princípio estava tudo bem de saúde, e de repente uma pessoa morre. Opa, as pessoas morrem. E aí foi que eu me dei conta, assim, abriu algo na minha cabeça. Eu pensei, cara, as pessoas morrem, que louco isso. E as pessoas da minha família morrem. Então, aquilo foi um baita desafio para mim. E foi uma virada de chave, assim, porque eu decidi mudar de cidade, eu decidi ir em busca de uma outra vida, assim. Eu falo que perceber a morte, esse memento mori, que o pessoal fala, né, no latim, esse momento de perceber a morte, ele traz sentido à vida também, porque eu fui muito impulsionada por isso. E aí, o outro grande desafio também tem a ver com isso, que foi no ano passado que eu perdi meu pai. E foi engraçado porque eu lembro que em janeiro, fevereiro, eu estava planejando lançar a primeira turma do meu curso de português jurídico. Eu estava muito animada. Já produzia conteúdo há 1 ano no Instagram, eu já tinha uma demanda reprimida. Sabe aquele friozinho na barriga de, meu Deus, eu vou colocar meu projeto no mundo. Ai, o que será que vai ser aquele novo que traz esperanças? E de repente, eu estava lá em Belo Horizonte, como eu falei, eu tinha mudado de cidade, e meus pais moravam em Florianópolis. Meu pai falou, olha, peguei Covid e não tô me sentindo bem, queria que você viesse pra cá. E eu falei, puxa, eu tô no meio do negócio que eu sempre sonhei, sabe? Que eu sempre quis, que eu batalhava lá dando aula particular, 1 a 1, ganhando pouco, e de repente eu vou lançar um curso. E eu parei tudo e vivi intensamente, assim, 3 meses até, né, o falecimento do meu pai. E depois do falecimento do meu pai, eu pensei, cara, eu não sei se eu vou conseguir me reerguer, porque foi muito mais forte do que o falecimento da minha irmã, sabe? Sim. Então, pra mim, não existe nada pior do que a morte mesmo. Então, assim, já passei dificuldades financeiras, já cheguei da faculdade, minha mãe olhou assim pra mim e falou, amanhã a gente tem que deixar essa casa. Vamos arrumar as coisas. E eu, não, mãe, por favor, não me fala isso, que a gente tem que se mudar de novo. De novo, não. Mas aí a gente sempre pensa, amanhã vai ser outro dia, a gente vai dar um jeito. Mas quando você enfrenta alguém, essa força sobrenatural da vida, né, com a qual a gente nem está tão acostumado, que é a morte, você pensa, não tem como dar um jeito amanhã, essa pessoa não vai voltar. E esse obstáculo foi bem, bem difícil na minha vida, mas eu consegui superá-lo, e depois eu fiz o lançamento do curso, e foi em uma outra perspectiva, mas deu tudo certo também. E aí finalizou o ciclo dessa jornada do herói aí. Sim. Te ouvindo falar, eu lembrei de uma frase que eu ouvi a primeira vez com a Lúcia Helena Galvão, que é professora de filosofia, que ela diz que a consciência nasce do contraste. E caramba, isso é tão verdadeiro, né? Porque quando vem um contraste absurdo, e não existe contraste maior do que a morte com a vida, a gente se dá conta de tantas coisas e valores. É quase como uma urgência de viver e buscar e construir aquilo que se quer verdadeiramente. E aí a gente percebe que não precisa pedir licença pra gente ser quem a gente é e viver a vida que a gente quer, né? É uma coisa que é muito forte. Eu acho que a pandemia trouxe esse contraste para muitas pessoas, não no nível de morte, mas de colocar em contraste a vida que se estava vivendo antes do lockdown, e de repente a pessoa se viu em casa e obrigada a refletir sobre tudo que estava vivendo e passando, né? E ouvindo vocês falarem, Bia, até sobre a questão do controle, né? Da gente achar, por muito tempo, às vezes, a gente entender e achar que a gente pode ter o controle sobre todas as coisas. E eu acredito que a pandemia veio para, não só falando da morte em si, eu também perdi o meu avô, né, no ano passado, por causa do Covid. E não só da morte em si, mas do que pode acontecer ao seu redor e que muitas vezes não tem solução mesmo, né? Coisas que você tem que aprender a se adaptar. Eu sempre falo que quem não conseguiu desenvolver a adaptabilidade nesse período de 2 anos aí intensos que a gente viveu, e até citando Darwin, né, não é o mais forte que sobrevive diante dessas mudanças, mas sim o que sabe, o que aprende, né, a adaptação. O que consegue se adaptar diante de cenários tão instáveis, que nem o que a gente viveu aí nos últimos 2 anos. Mas, Lu, falando sobre a sua trajetória e sobre jornadas também, a gente está aqui falando muito sobre jornada do herói. Quando a gente pensa em jornada do herói, a gente pensa em uma pessoa
que veio enfrentando várias batalhas durante a vida, né? Que passou por várias provações, por vários sofrimentos e que prosperou e que chegou em algum lugar de destaque e conseguiu vencer todas essas batalhas, enfrentar tantos monstros aí, né, durante a vida. Só que se a gente parar pra pensar nessa jornada do herói, até o que você falou de viver várias jornadas ao longo dessa grande jornada. Porque se a gente para pra pensar e se colocar, hoje a gente é muito nova pra dizer que a gente viveu uma grande jornada do herói, né? Tantas outras mini jornadas que a gente ainda vai viver na nossa vida. É importante pensar também que hoje muitas pessoas, né, diante do mundo digital, resolveram contar suas histórias. E eu conheço muitas mulheres que deixam de contar suas histórias por não se acharem merecedoras, por não acharem que as suas histórias são tão grandiosas como, por exemplo, a sua, Lu. De acharem que muitas vezes, eu não passei por tantas dificuldades, eu não passei por tantas dores durante a minha vida, durante a minha história até aqui. Então, eu acho que não tem nada que agregue no outro. Eu acho que a minha história não é tão admirável quanto a história de alguém que passou por sofrimentos. E eu e a Bia, a gente sempre conversa muito sobre isso e a gente já levantou até esse tema em outros episódios, até na primeira temporada, sobre a gente olhar para a nossa história com um pouco mais de carinho e entender também que cada pessoa sabe da sua trajetória, sabe da sua dor, e não desmerecer tudo isso, né, Bia? A gente sempre fala sobre isso, que eu e a Bia, a gente veio de um cenário muito confortável diante de outros cenários, né? Até escutando a tua história, Lu, assim, eu já sabia, já li, acompanho você, a gente já troca há bastante tempo, eu já sabia dessas batalhas que você enfrentou, porque eu leio seus textos, né? E sempre pensava assim, nossa, que história bonita de superação. E muitas vezes a gente tende a diminuir isso. Eu e a Bia, a gente já até conversou sobre. A gente veio de um lugar extremamente privilegiado e não foi por isso, né, que a gente, sei lá, enfim, teve várias oportunidades durante a vida. A gente nunca enfrentou grandes dificuldades, mas hoje a gente olha para trás com carinho para nossa história e pensa, beleza, muitas pessoas também saíram de lugares confortáveis e o que elas fizeram também para sair dessa zona de conforto, né? Para alcançar delas, né? Mais, para ter mais independência, mais liberdade. Muitas vezes para alcançar o próprio sonho, falo por mim, assim, que ao longo da vida sempre fui uma pessoa que quis realizar sonhos que às vezes não eram nem meus. E me colocar como protagonista da minha própria história, hoje, me traz um certo orgulho também dela, sabe? Então, Bia, fala assim um pouquinho também sobre isso, que a gente sempre bate esse papo, né? Eu vejo um padrão, eu vejo dois extremos de comportamento que eu não considero, que eu penso assim, quase como uma coisa meio esquisita. Que é, por um lado, a pessoa ter uma culpa absurda do lugar de onde veio e um constrangimento pelos próprios privilégios, de a pessoa não conseguir reconhecer isso. Então, a gente tem esse ponto. A gente também tem aquele outro ponto de entender sobre as escalas da necessidade humana, em termos de nível básico de segurança, estrutura, que não é porque você não tem uma dificuldade a nível de segurança existencial, de alimentação, teto e contas pagas, que dificuldades há outros níveis em termos de psicológicos ou emocionais ou perdas, porque qualquer pessoa de qualquer nível social está sujeito a perder uma irmã ou um pai. E isso, a dor, como a dor nos atravessa, é uma coisa muito individual. A gente não tem como criar escalas para a dor. Mas eu vejo a falta de consciência disso e quase um constrangimento. E já ouvi pessoas falando, desejando que a vida fosse mais difícil. Sabe assim, nossa, eu acho que se eu tivesse tido mais dificuldades, eu teria mais determinação, ou eu teria mais gana, eu teria mais ambição diante da vida. Hoje, talvez por ser tudo tão confortável, eu não tenho. E eu vejo também um outro lado de pessoas tentando forjar essa história. Quase. E aí fica até, eu acho feio, que entra naquele discurso do foi porque eu mereci. E aí
como se a pessoa não se desse conta e não tivesse noção dos próprios privilégios. E aí fica até feio, sabe? Como se, assim, é a tal da meritocracia, né? Nossa, mas você não sabe, eu conquistei com o meu suor e com as minhas lágrimas. E aí eu falo, tá bom, senta lá. Vai lá, branquinha, lourinha, vai lá me conte mais sobre as suas dificuldades, sabe? Então, eu vejo essa polaridade hoje na internet e muita gente sem saber como lidar com isso. E eu queria ouvir a tua percepção, sabe, Lu, sobre todo esse viés, sobre uma pessoa que viveu, assim, todos os níveis de dificuldade. Eu achei até curioso, queria pontuar aqui, quando você fala sobre as duas maiores pontos de inflexão na sua vida, nem foram essas dificuldades de viés financeiro. Exato. Né? E nem foram. E as outras pessoas que não têm, acabam supervalorizando isso, como se isso fosse a força motriz de toda mudança, determinação, uma pessoa enfim. que prospera, que, né, que de uma corre pessoa atrás. que prospera. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre o teu ponto de vista, né, diante disso, quais são as tuas percepções, o que é que tu poderia falar aqui para as pessoas que estão, outras mulheres que estão ouvindo, que estão nessas situações que são tão diferentes, talvez da minha, da Paola e até de você também, né? Muito legal ver essa visão de vocês. Eu até já tinha ouvido a história de vocês em outro episódio, em que vocês falavam desses pontos de partidas, da Bia, ex-concurseira, da Paola, do tribunal, do estágio, que fazia no estágio do tribunal e todo esse percurso, né? E me veio agora, quando eu penso em Jornada do Herói, eu sempre penso no livro lá, No Herói de Mil Faces, né? Que é o livro que permeia toda essa trajetória do Joseph Campbell. E tem uma frase que é a frase que define, assim, a jornada do herói, que é: o homem se torna herói através da ação. Então, partindo dessa frase que o homem se torna herói através da ação, eu acredito que existe um grande mal-entendido e falta de aprofundamento mesmo em relação à própria jornada do herói e a essa teoria, né? Essa romantização, inclusive do sofrimento, né? Que o pessoal romantiza muito. Então, nossa, como eu disse ali, os meus maiores obstáculos não foram financeiros, porque existe algo mais profundo. A mente é o maior obstáculo do ser humano, né? E na jornada do herói, inclusive, o Campbell fala que os desafios mais difíceis são as batalhas internas. E isso não tem tanto a ver necessariamente com o meio externo em que você está. Então, um dia eu pegava 6 ônibus para ir para a faculdade. Eu conto essas histórias porque realmente eu acredito que é a vida de muita gente, E eu gosto realmente de inspirar as pessoas a agirem, sabe? Mas os meus maiores conflitos foram conflitos internos, foram conflitos que vão além de quanto dinheiro tem na minha conta. E hoje, claro que eu não posso negar, né, essa questão financeira, ela muda muito a sua vida. O dinheiro, ele é liberdade, né? Ele te dá poder de escolha, poder de viver. E vocês mesmos falam sobre isso, né? Sobre essa relação com o dinheiro e tal. Mas voltando aqui à jornada do herói, até é interessante que eu acho que a maioria das pessoas não sabem, mas a jornada do herói, até essa descrita no roteiro do Campbell, ela é um círculo, né? Ela não é linear, ela é circular. Então, como funciona? Eu queria fazer essa introdução aqui porque eu acho que essa parte teórica pode elucidar muito. Vai contextualizar as pessoas. Isso, as pessoas, perfeito. O que é essa jornada do herói. Então, existe um homem comum. E a gente já parte do pressuposto que é um homem comum, que ele vai estar ali no seu mundinho comum e, de repente, ele recebe um chamado. E esse chamado é um chamado para a aventura. E todos nós, independentemente de onde nós vivemos, passamos pela primeira fase da jornada do herói. Seja a pessoa que esteja numa situação financeira boa ou ruim, em qualquer fase da vida. Então, o começo da jornada do herói é esse. A Bia está aqui, a Bia está no seu mundo comum, que é estudar para concurso, e de repente a Bia recebe um chamado para vem para a aventura aqui do empreendedorismo. E aí, qual é a segunda fase da jornada do herói? É aquele homem comum olhar e falar, eu não. Não. Eu vou me recusar porque eu tenho medo. Como assim? Eu saí do meu mundo comum? Não sei se isso é possível. E aí é que tá o pulo do gato, porque a maioria das pessoas não aceita o chamado. E por isso que essas pessoas se veem como coadjuvantes. O herói é aquele que aceita o chamado, é aquele que vai para ação. E é isso que começa. E isso tá em um livro.
E é o mais, eu acho assim um absurdo, assim, porque as pessoas falam, nossa, tem todo esse problema, né, como vocês falaram sobre se olhar como herói ou não, tem toda essa confusão, mas é uma questão assim de perspectiva mesmo. E aí ele aceita esse chamado, e quando ele aceita esse chamado, ele tem um encontro com o mentor, e todos nós temos pessoas que passaram pela nossa vida, que nos ajudaram. Ninguém chega a nenhum lugar sozinho. Eu não cheguei até aqui sozinho, eu tive inúmeras pessoas que foram essenciais na minha jornada. E ele vai para a batalha, ele enfrenta esses desafios, e tem uma parte desse desafio, e aí a gente já está no meio do círculo, então imagina como um círculo essa jornada do herói. Eu falo isso na aula de storytelling, né? Quando eu vou dar aula de storytelling, eu mostro o círculo, visual é mais melhor. Fica um pouquinho mais claro, sabe? Para você ver, mas imaginei um círculo. Então a gente está aqui na metade do círculo, e aí ele vai para essa batalha, ele vai para esse desafio, e no ápice desse desafio ele precisa entrar no lugar onde ele tem medo. E aí tem na frase desse livro que fala assim: na caverna que você mais tem medo de entrar está o que você procura. E aí você precisa... Só uma pausa. Caraca, eu não... Meu Deus, isso me tocou muito. Eu queria abrir um parêntese na tua explicação, porque olha que doido. Eu tenho isso como referência, Luciana. Pra mim onde tá o meu medo, é pra lá que eu tenho que ir. Então, toda vez que eu me percebo ansiosa, com medo, querendo recuar pra uma direção, eu penso, é lá que eu tenho que ir. Esse é um compromisso que eu tenho comigo, sabe? É como se sempre fosse um sinal. É um sinal. Se eu tô com medo, então é pra lá que eu tenho que ir. Olha só, e olha outra coisa que você acabou de me fazer lembrar. Desse mesmo livro, tá? O Joseph fala assim: nós precisamos nos dispor a abrir mão da vida que planejamos para buscar a vida que nos espera. Nos espera. Gente, eu tô até arrepiada aqui, pelo amor de Deus. Não. Tipo, tá contando a história da minha vida, oi? Oi! Muito prazer. Ai, meu Deus. Mas você vê como é uma história que está no nosso imaginário, né? E isso tem muito a ver com o arquétipo do mundo, né? Do consciente coletivo. E é muito engraçado também esse papo de arquétipo. Como eu falo de storytelling, eu acabo citando às vezes, mas eu parei de falar, porque a galera do marketing, assim, simplificou muito esse negócio do arquétipo em várias divisões, e isso ficou até um pouco superficial. Mas o Jung, que é o cara que criou essa questão dos arquétipos, ele fala sobre o consciente coletivo, e isso está muito ligado à jornada do herói, porque são histórias que aconteceram no mundo todo. Então, assim, Jesus Cristo é uma história da jornada do herói, Harry Potter é uma história da jornada do herói, é aquela história de a vida imita a arte imita a vida. Então, a gente está ali no círculo, a gente está no meio, entramos na caverna da Bia, a Bia está enfrentando os seus medos, e a partir dessa caverna, quando o homem comum ele sai dessa caverna, quando ele lida com os próprios sentimentos, com essas batalhas, com esses conflitos internos, quando ele vence o que ele mais teme, ele sai transformado. E aí a gente vai para a próxima fase da jornada do herói, que é a recompensa. Então ele tem uma recompensa, e aí vem a vitória, seja financeira, seja de reconhecimento no trabalho, seja de, emagreci 2 quilos, que a pessoa está passando por uma jornada de desafio em relação ao corpo. Existem várias áreas das nossas vidas em que nós vivemos jornadas paralelas. Eu adoro esse nome, sério. É muito bom de fazer. É muito esses bom. Joguinhos. Mas, e aí a fase mais legal da jornada do herói é que depois da recompensa, essa pessoa que passou por quase no finalzinho, está quase no finalzinho desse círculo, ele chega na volta para casa. Todo herói volta para casa. Isso é fato. Assim, você vê, olha em qualquer filme, Jesus ressuscitou e voltou para casa. Então, assim, é a história do mundo. Todo herói volta para casa. E quando o herói volta para casa, existe uma teoria que fala que o herói ele é senhor de 2 mundos. Por quê? Porque ele ainda é aquele cara comum, mas ele nunca mais vai ser como antes. Ele é uma pessoa transformada. Né? E aí, ele não se coloca como um cara comum, porque ele tem algo a compartilhar, e aí ele compartilha essa transformação, mas ele também não se coloca como um deus, porque ele sabe que ele não é. E esse é o verdadeiro herói. E é por isso que nós admiramos os heróis, porque eles nos inspiram. E
todo mundo tem uma história para contar. Então, eu acho até uma injustiça uma pessoa olhar para sua vida e falar: nossa, eu não tenho uma vida tão sofrida financeiramente, não nasci lá de baixo. Eu acho uma falta de percepção sobre si, uma falta de autoconhecimento e de olhar para sua história com mais carinho e de sentar e escrever. E a palavra tem um poder enorme na nossa vida. A gente está verbalizando aqui e essa palavra com certeza vai chegar a outras pessoas. Eu espero que essas mulheres escrevam suas jornadas do herói mesmo. E você tem que escrever literalmente, joga no Instagram, joga no seu diário. A gente trabalha também em escrita criativa com um diário, né, que o pessoal chama de journal, né? Então você escreve lá no seu diário, você coloca isso para fora. E porque a gente vive essas jornadas paralelas, então não é somente essa grande jornada de a Luciana, que era pobre, e de repente ela passou por muitas dificuldades e ela tem uma vida melhor e venceu e tal. Tem muita coisa aí, tem muito roteiro no meio dessa vida. Sim, perfeito. Eu te ouvindo assim, nesse final, eu entendo a volta para casa quase como uma volta para si mesma, né? E eu acho que essa volta para casa, ela pode representar nas nossas histórias, assim, o nosso auge da autenticidade, como se a gente alcançasse esse potencial autêntico, onde a gente supera todos os nossos obstáculos internos. Talvez a jornada da herói seja muito mais sobre uma jornada interna de superação. Então, se é uma jornada interna, sim, todas nós vamos passar por isso. Cada uma em todos tem os aspectos sua, né? da vida. Cada uma vai ter a sua própria jornada. E se entender, tu falou sobre ser muitas pessoas se colocarem como coadjuvantes, né? Como se não tivessem escolha. Eu gosto até de usar o termo de refém também. As pessoas se colocam reféns das próprias escolhas. Como se não tivesse na mão delas o poder de fazer novas escolhas e se colocar a caminhar um novo caminho, né? Redesenhar, se livrar dessa vida que eu tinha planejado pra ir pra vida que realmente é a minha vida. E aí, de novo, isso entra numa jornada, porque pra gente deixar pra trás a vida que a gente tinha planejado, envolve um processo de luto, que eu falei isso também no primeiro episódio. Eu lembro da conversa que eu tive com a Paola sobre isso também, pessoal, na época que ela tava enfrentando esse monstro aí de largar ali o concurso, de você entender que quando você rompe um casamento, termina um namoro de muitos anos, uma amizade, ou você se retira de uma carreira que você já tem anos de estrada e você projetou toda a sua vida naquele lugar, você encara, sim, um processo de luto daquele plano que você tinha. Então, você tem que se desfazer das visões, dos sonhos, das imagens que você tinha construído daquele lugar que você ia ocupar e você não vai mais. Então, é doloroso por si só, porque talvez você nunca viveu, mas você tem que se desfazer dessas ideias que você tinha criado para si mesmo. E é um processo de luto. Você superar isso e entender que a vida vai ser outra coisa. Não melhor nem pior, mas outra. Diferente, né? Apenas diferente. Apenas diferente. Então, se reconhecer protagonista, eu vejo que é algo muito forte de perceber que você vai conseguir aflorar a sua própria voz, dar voz, né, a tudo isso que está dentro de você e trazer para o outro a importância do nosso legado, né? E aí eu queria te perguntar também sobre um pouquinho disso, assim, qual que tu considera que é hoje o teu maior legado quando tu olha pra tua história? Sabe aquilo que... Como que eu quero ser lembrada pelas pessoas? Qual é a imagem, a mensagem que eu quero deixar aqui no mundo? Eu não sei se você chegou a se fazer essa pergunta quando você se deparou com a morte do seu pai e da sua irmã. Sabe? Qual é a mensagem que eu tô deixando aqui no mundo? Não só vivendo, mas deixando. Se eu fosse embora hoje, como que eu ia ser lembrada, sabe? Quando eu saio da sala, né? Como que as pessoas se sentem na minha presença, com o meu trabalho, com a minha mensagem, aquilo que eu levanto. Tu já pensou sobre isso? Eu só queria abrir um parênteses sobre o que você falou, né? Dessa ação de as pessoas acharem que elas não têm essa escolha de agir e tal, porque eu vejo muitas pessoas presas nessa primeira camada, nesse primeiro ciclo da jornada, que é o ciclo em que você recebe o chamado para a aventura, o chamado para viver algo diferente, novo, ou para sair da zona de conforto. E as pessoas que eu mais vejo se lamentando, reclamando da vida e com todos esses problemas emocionais, né? Às vezes não são nem tantos problemas financeiros, às vezes sim, às vezes não, mas são justamente essas pessoas que se recusam a entrar na própria jornada. E por isso essas pessoas se veem como coadjuvantes, porque elas se recusam a lutar, a escrever o próprio roteiro. Então elas não querem escrever a história, porque por alguma razão elas não conseguem mudar de fase. E essas pessoas precisam ser ajudadas, e aí entrando
até nessa pergunta aí de qual seria o meu legado, eu quero ajudar pessoas a escreverem as suas histórias. E eu quero ser lembrada por isso, sabe? Eu conto a minha história para inspirar. E eu conto a minha história para que as pessoas consigam caminhar pelo círculo das suas próprias jornadas do herói. E eu queria ser lembrada como uma pessoa que faz isso, que impulsiona. A gente pode ser... Tá permitindo, produção, se emocionar aqui no podcast? Tá permitido? Eu me identifico muito com essa tua fala e... Inclusive, na newsletter, quando eu escrevo ali na página, eu escrevi uma frase muito parecida com isso que tu falou, que é eu acreditar que por meio das minhas histórias, você é capaz de aprender e reconhecer a força das suas. Exato. Pela identificação, né? Eu acho que isso é muito forte, é tão potente. O herói é um cara comum. O herói é um cara comum. Quando você pensa isso, você fala, meu Deus, eu sou uma pessoa comum. Eu posso ser. Então, queremos convocar você aí, ouvinte, né, para ouvir e aceitar seu chamado. E, na verdade, até se perguntar, né, quais são os chamados que você está recusando. Exatamente. Quais são as oportunidades, as portas abertas que estão aí escancaradas na sua frente e que você está se recusando. Tá jogando para debaixo do tapete. Porque às vezes a gente reclama que minha vida é muito mais ou menos, eu não tenho uma vida interessante, eu não tenho tantos desafios. Será que não tem ou você está simplesmente se recusando de vivê-los, de enfrentá-los? Tá se blindando, né? Seja por um medo do fracasso, seja por não conseguir encarar essa responsabilidade pelas próprias escolhas. E aí se a gente olha o coadjuvante, o refém, eu não consigo não voltar pra criança, né? Porque uma pessoa que não toma as decisões sobre a própria vida e realmente não é protagonista da própria trajetória, é uma criança, é uma adolescente que ainda tá ali sob a proteção dos pais que fazem as escolhas sobre o destino daquela pessoa. Até que você tem que assumir esse lugar e começar a se responsabilizar por si mesmo. Acho que muitas pessoas que ficam presas nessa camada é que não conseguem perceber essa mudança de que agora eu sou responsável pelas decisões, pelos acertos, pelos erros. E, na verdade, isso é incrivelmente libertador, porque se eu posso entrar num buraco, eu mesma posso me retirar dali. Porque depende de mim, no fim das contas, né? Eu ia até falar só depende de mim, me corrigir, porque a gente sabe que não só depende da gente. Não só depende de força de vontade. Mas depende de nós, sim, a decisão que a gente vai ter e a reação que a gente vai ter diante das intercorrências e das coisas da vida que nos atravessam que realmente estão fora do controle. Como a morte, como a doença, como perda, enfim, a níveis muito diversos, né? E se colocar como protagonista da sua história, de uma certa forma, faz com que a gente assuma essa responsabilidade, né? Se coloque como principal responsável pelo que acontece na nossa vida. Eu acredito que muitas pessoas hoje ainda têm é como se fosse... Eu até falo isso com algumas amigas. É como se fosse um vício mesmo, sabe? A gente fica viciado em colocar a culpa dos acontecimentos em outras pessoas ou em outros contextos que não envolvem o que a gente faz por isso, né? E às vezes a pessoa já tá tão condicionado a não se colocar como centro da própria... E aí até aprofundando, assim, como centro da própria existência mesmo, que ela acaba ficando viciada em dar desculpas, em botar a culpa, isso aconteceu por culpa disso, ou eu passei por essa situação porque fulano ou ciclano me gerou essa situação, me colocou nesse cenário, enfim. Eu acredito muito, meninas, e até para as outras meninas que estão escutando a gente, que quando a gente entende, e aí eu acho que cada uma vive esse processo no seu tempo, mas quando a gente entende que a gente é o centro da nossa existência e que, no final das contas, ao agradar o que o outro espera, a gente está desagradando a nossa própria vida, né? O que a gente quer para a nossa vida. A gente passa a assumir tanto o lado positivo e aí sim se colocar como merecedora das nossas escolhas também. Poxa, eu fiz por mim, então eu sou merecedora, porque eu me coloquei como centro disso. E também como, diante de alguma situação que as coisas não vão pelo caminho que a gente imaginava, ter maturidade para se colocar no lugar de responsável e falar, bom, isso não saiu conforme o planejado, como eu vou fazer para superar isso? O
que eu posso fazer a partir de agora, né? Para mudar esse ponto, para começar a reconstruir, às vezes, uma história, uma jornada. E falando, Lu, sobre jornada, sobre história, linkando com o que você faz hoje, né? Como que foi esse processo de desenvolvimento de linguagem, de escrita? Você acha que esse desenvolvimento potencializou ainda mais você se reconhecer dentro da sua história, da sua vida? Da sua jornada de heroína. Da sua jornada da heroína. Você se conhecer mais como pessoa, como mulher, como profissional hoje. Qual você acha que foi o impacto desse desenvolvimento da escrita na mulher que você é hoje, né? E no papel que você tem hoje de inspirar e impulsionar tantas outras mulheres e tantas outras histórias. Não só mulheres, né, pessoas, mas histórias, assim, daqui em diante. É engraçado falar sobre roteiro, né? Eu sempre pergunto, até para as minhas amigas, eu falo, esse roteiro aí é você que está escrevendo? Esse roteiro da sua vida é você que tá colocando em prática? Ou será que tem um coautor aí? Assuma esse lugar, e a escrita, ela tem esse lugar muito presente na minha vida, e a escrita transformou a minha vida. Se todas as melhores oportunidades profissionais vieram por meio do domínio da escrita e por meio da comunicação, por meio dessa observação do mundo, porque quando você soma essa observação do mundo, esse senso de realidade que vocês mesmos têm, assim, de uma forma muito apurada, né? Essa comunicação toda, quando você soma isso à escrita, quando você coloca isso em palavras, tem um poder enorme no mundo, né? A gente conhece a história dos heróis por meio de roteiros. A gente conhece a história de Jesus Cristo por meio de um livro. A gente conhece a história, todos os heróis, né? Todas as religiões, tudo se baseia em escrita. Então, a linguagem, ela é a cola da civilização. Tem até essa frase não é minha, tá, gente? Eu falo algumas frases que não são minhas, mas eu vou falar. Ela é do filme que se chama A Chegada. Agora eu não tô lembrando o nome do roteirista que escreveu essa frase, mas é do filme A Chegada. Assistam esse filme. E nesse filme eles falam que a linguagem, ela é a cola da civilização. É a primeira arma sacada em um conflito. Tudo isso, né? Se a gente for olhar numa perspectiva aí de como vocês conheceram a minha história, de como eu produzo conteúdo no Instagram, de como eu apareci na internet, tudo isso aconteceu por meio da escrita. Todas as minhas oportunidades profissionais vieram da escrita. Então eu conto minhas histórias por meio de texto. Vocês podem ver que eu não tenho vídeo gravado no YouTube contando história. Pode ser que eu venha a fazer assim, mas eu gosto de escrever. E eu acredito que a escrita tem um poder imenso na vida das pessoas, assim, até um poder terapêutico, sabe? Nesse momento, inclusive, de pós-pandemia, que muitas pessoas perderam familiares, eu indiquei, assim, essa escrita terapêutica para muita gente, e a escrita cura, sabe? Porque se você for parar para pensar, quando você vai a um psicólogo, o que você está fazendo? Você está falando, você está colocando em palavras. Quando você coloca em palavras os seus sentimentos, você organiza aqui dentro. E o psicólogo não fala nada, quem fala é você. Vou fazer um adendo interessante que eu até parei para escrever aqui enquanto você estava falando, Lu, que como a gente desenvolver, né, aprender a desenvolver a linguagem e a escrita faz também com que a gente seja percebida pelas pessoas da maneira que a gente deseja ser percebida. Porque muitas vezes a gente acha que a gente não é apto a contar a própria história, ou essa história não é tão interessante assim a ponto de virar um texto. E quando a gente coloca o que a gente pensa sobre a gente em palavras, a gente tem o poder de impactar a maneira como as pessoas estão sentindo a gente. A gente tem o poder através da escrita, né? Assim como também tem o poder através da fala, da linguagem como um todo, de transformar o que as pessoas dizem sobre nós e nos fazer entendidas. Hoje, diante de um mundo onde as pessoas não têm mais paciência para entender o que você está falando, e a gente vive esse cenário hoje, escrever sobre quem você é ou alguma coisa que seja, enfim, sobre algum pedaço da sua história que você queira compartilhar com as pessoas, faz com que você seja entendida pelo outro da maneira que você deseja. Então, é muito poderoso isso, né? Se apropriar disso e colocar pra fora. Quis fazer esse adendo, assim, né? Muito bom. É quase como se no mundo acelerado que a gente vive, escrever fosse um ato
revolucionário mesmo, assim. Acho que de mudar a vida como um todo. A gente tá aqui muito linda falando de Jornada do Herói, que todas nós aqui atendemos ao nosso chamado, mas eu queria te perguntar se ao longo desse caminho você chegou a duvidar de si ou chegou a pensar em não enfrentar, né? Não atender esse chamado, ficar ali nessa primeira camada, como você falou, de se recusar a encarar os desafios que se apresentavam. Seja uma síndrome da impostora, ou de olhar para sua história e não reconhecer o seu caminho ali, o seu merecimento, a sua conquista. E eu acho que acaba sendo... São dois lados da mesma moeda, né? Se a pessoa não atende o chamado e reconhece que é responsável por aquele caminho, como que ela vai se achar merecedora daquilo que ela conquistou, se em primeiro lugar ela nem acha que foi por conta e por decisão dela, né? Então acaba sendo uma consequência, eu acho. Mas a síndrome da impostora, eu não sei se é algo que alguém consegue sair ileso, mas ela já bateu aí, e como que tu faz pra lidar com ela? Olha, eu acho que, falando até de heróis, o herói, ele duvida de si mesmo em muitas fases aí dessa jornada. É bem natural você duvidar se você está seguindo pelo caminho correto, até algo de intuição. Às vezes você precisa parar, meditar e ouvir a sua intuição, né? Ouvir o seu subconsciente. A intuição é o subconsciente, como dizia Jung sobre intuição. E eu não consigo identificar algum momento em que eu parei e falei assim, nossa, eu estou com uma síndrome da impostora, porque eu até já vi muita gente sendo diagnosticado clinicamente com isso, e aquela pessoa que até para de fazer, né, que desmerece as conquistas, mas tem algo engraçado que eu demorei muito tempo para conseguir ficar feliz pelas minhas conquistas. É algo engraçado. No sentido de, eu conquistei algo, foi legal, e eu não conseguia comemorar aquilo porque eu sabia que tinha um outro desafio pela frente, ou eu sabia que eu tinha conquistado aquilo, mas não parecia grande o suficiente. Então, por mais que eu tivesse vindo de um caminho em que se eu conquistasse um pouquinho já era algo muito explosivo, hoje eu falo que eu já mudei a história, né, dos meus sobrinhos, por exemplo. Eu tenho sobrinhos de 10 anos, de 8 anos, que eles já querem estudar e eles querem fazer faculdade. Então, a minha irmã fala sobre mim para eles. Então, assim, eu fui a primeira pessoa da minha família a entrar em uma universidade. Meus pais, né, sempre viveram nessa questão do trabalho, mas muito, assim, de agricultura. Meus pais nunca falaram assim, você é obrigada a ir à escola, sabe? Porque eles não tinham essa consciência. Então foi realmente um aceite ao chamado. Mas eu tinha muita dificuldade, eu ainda tenho um pouco, para ser sincera, de comemorar as conquistas. E eu acho que isso tem a ver, sim, com essa síndrome da impostora. E como eu faço para lidar? Olha, às vezes eu nem lido, para falar a verdade. Eu deixo de lado. Eu ignoro. Bora pra frente. Qual que é o próximo chamado? Desafio, né? Isso. Sim, muito bom. Eu lido mais ou menos parecido contigo, tá? Eu acabei de falar que quando eu começo a bater um impostor, um medo, uma vontade de recuar, eu respiro fundo e penso, ali tá o meu medo, é pra lá que eu vou. Então vamos, sabe? Essa é a minha forma de lidar, é enfrentando mesmo. Complementando vocês, eu acredito que essa dificuldade de comemorar, e aí até o que a gente chama de pequenas conquistas, mas que nem sempre são pequenas, né? Às vezes as pequenas conquistas são enormes, são conquistas maravilhosas, muito grandiosas. Todas as conquistas têm o seu valor. Mas acredito que hoje, e aí trazendo até o nosso tema aqui, o nosso papo, para o cenário digital, né? Que é tão maravilhoso, que traz tanta visibilidade, mas também tem o seu lado muito negativo, de você ter contato com outras pessoas e com o sucesso de outras pessoas. E muitas vezes a gente enxerga um sucesso muito maior, muito mais grandioso em termos de, enfim, números. E acredito que algumas pessoas podem deixar de comemorar os próprios pequenos sucessos, pequenas conquistas, pela comparação, assim, sabe? Eu falo isso porque isso já aconteceu comigo, de me colocar em perspectiva, né, de me observar. É como se, eu sempre faço isso, assim,
me colocar aqui na mesa e falar por que você está se sentindo dessa maneira, sabe? Por que você está se sentindo assim? E aí pensar que a Paola está se comparando com fulano, enfim, com várias outras pessoas que estão tendo as conquistas delas, que estão passando pelo processo delas, que estão no tempo delas. E aí isso sempre me ajudou muito, fica aqui até de conselho para todo mundo que está assistindo a gente, que eu sei que muitas pessoas sofrem com essa comparação, quando a gente fala de rede social, de digital, onde as pessoas têm a possibilidade de comunicar os recortes mais vantajosos da vida, né, delas, e isso acaba gerando uma frustração, uma comparação. Eu já passei por isso e acredito que muitas outras mulheres passem também, principalmente porque quando a gente fala de mulher, a gente corta um dobrado de comparação. Acredito que mulher tem muitas batalhas, né? Então, eu acredito muito que essa comparação ela tem que ser vista com muito cuidado, sabe? Porque pode fazer com que a gente não valorize as pequenas coisas que a gente vem conquistando no dia a dia mesmo. As pequenas mudanças, os pequenos avanços. Todo dia, é como se a gente fosse, quando a gente está começando no digital, é como se a gente fosse um bebê aprendendo várias coisas novas. Então, cada dia é uma conquista. É que nem eu vejo o meu sobrinho de 9 meses, todos os dias ele faz alguma coisa diferente. E pode parecer pra mim, por exemplo, que vejo ele uma vez na semana, que aquilo nem mudou tanto. Mas pra quem tá ali todos os dias vendo o avanço de uma criança, sabe que cada dia que passa é uma pequena conquista, né? É um pequeno desenvolvimento. Então, Lu, como que você lida com isso, assim, né? Falando especificamente sobre comparações, assim. Já teve algum momento, algum período, desde que você entrou nas redes sociais, começou a divulgar o seu trabalho lá, começou a ter mais visibilidade também, se relacionar com outras pessoas. Como que você lidou com essa comparação? Ou você não sempre foi assim uma pessoa que nunca olhou muito pro lado e focou mais ali na sua história, na sua trajetória, no seu percurso? Como que você lida com isso hoje? Eu lido com a escrita. De novo, até eu peguei um gancho aqui da outra pergunta. Você falou sobre a síndrome da impostora, né? A Bia tinha falado. Eu escrevo e coloco isso de uma maneira objetiva. Eu tento trazer isso de uma maneira muito prática na minha vida. Até para me ajudar a comemorar essas pequenas conquistas, eu escrevo. E quando eu publico um texto no Instagram, mesmo usando técnicas, né? E aí técnicas de escrita, técnicas para você deixar uma história mais atraente, com aquela história que, assim, que dá vontade de ler. Porque às vezes a pessoa tem uma história ótima, mas não consegue colocar isso em palavras, né? Quando eu mesmo leio os meus textos, eu até olho ali como se fosse de fora, sabe? A Luciana é de fora, eu lendo a Luciana de fora. Nossa, eu fico impressionada quando eu leio, ela conquistou isso como se não fosse eu. Então, até como se fosse um heterônimo, sabe? É muito estranho. Mas a escrever ajuda a concretizar essas pequenas conquistas e a comemorar. E em relação à comparação, é claro que eu me comparo, gente. É claro, não existe, eu não conheço. Sério, a pessoa que entra no digital e não se compara, ela tem que ter uma mente muito blindada. E eu não acredito em mente blindada, pra ser sincera. Eu, assim, pelas experiências que eu tive, as pessoas com quem eu convivi, eu não acredito em mente blindada, assim. Eu acho que isso é uma falácia, sabe? Então, em um momento e outro, você vai se comparar. E isso, eu tento levar isso de uma maneira saudável. É claro que existe aquela comparação que você se sente um lixo, e aí eu me permito me sentir um lixo, no sentido de hoje eu vou passar esse dia aqui offline, eu não vou aparecer e realmente eu preciso reconhecer as minhas fraquezas. Mas sempre quando eu me comparo com alguém, eu uso um sistema prático do tipo, quais são as batalhas dela, né? Então, um concurseiro, eu até tive alunos que foram concurseiros, eu gosto bastante desse universo também, e eles se comparam, eu quero passar naquele concurso, então qual que é a minha rotina? Quantos anos eu tenho? Qual que é a minha realidade? Então, quando você vai se comparar, se você se compara de verdade com uma pessoa, você vê que não tem lógica você se colocar naquele patamar que ela tá. Então, quantos anos essa pessoa tá fazendo isso? Quais são os conflitos dessa pessoa? O que ela não mostra? O que eu não tenho como saber? Então, para mim foi muito difícil no começo, porque eu comecei o meu Instagram falando sobre português, porque eu era professora de língua portuguesa particular,
Mas eu não fiz letras e eu sofri muito hate no começo, porque eu não tinha um diploma de letras. Então as pessoas me questionavam a todo tempo, eu não podia usar uma linguagem informal. Se eu misturasse o tu com você, as pessoas, professora de português, tá errando. Nossa, eu não podia, assim, uma vírgula, era uma coisa que me deixava louca, assim. Em um período eu até tive uns surtos, assim, já fui grossa no Instagram, porque realmente, assim, no começo eu não sabia como lidar com isso. Hoje, né, com o tempo a gente vai aprendendo. Mas quando eu me comparava com as pessoas que tinham diploma de letras, eu ficava mais louca ainda. Então, se eu fosse ver isso no sentido de comparação, isso me machucou bastante no começo, sabe? E aí depois eu vi que não fazia sentido, porque eu tinha uma outra história, uma outra trajetória, e hoje eu construí uma empresa da mesma maneira, sem ter um diploma de letras. E tô aqui e falo sobre isso, né? Então eu acho que escrever objetivamente, se compare objetivamente. Admita que em alguns momentos você vai ser menos do que aquela pessoa, que você tem menos qualificações. Eu não tenho um diploma de letras e eu tenho que admitir isso, que eu não tenho diploma. Não adianta querer inventar, sabe? Não adianta querer, né, parecer uma professora que sabe tudo sobre a gramática para concursos, porque eu não sei, eu não tenho diploma de letras. Mas tem outras qualidades, né, em outras áreas, enfim. Então eu acho que quando a gente se compara objetivamente, as coisas ficam mais claras. Perfeito. É muito bom todo esse nosso papo. E pra gente fechar essa nossa conversa aqui hoje, Lu, eu queria te perguntar se tu tem alguma mensagem que tu queira deixar para os nossos ouvintes que estão aí enfrentando suas jornadas paralelas, recusando ou atendendo os seus chamados para a ação. O que tu queria que elas saíssem daqui e levassem para a vida delas? Eu quero finalizar com uma frase do Joseph Campbell, que é já que a gente está falando de autor de Jornada do Herói, eu vou finalizar então com uma frase dele que fala assim: o privilégio de uma vida toda é ser quem você é. Ser quem você é, e falando até no Paralelas, que traz essa essência, é um privilégio, mas é um privilégio pelo qual você precisa lutar. E para lutar pelos privilégios, você precisa aceitar o chamado, porque para descobrir quem você é e para ser todas as suas versões, você precisa percorrer essa jornada. Aceite o chamado. Ai, muito bom. Nossa, eu fiquei emocionada, toda arrepiada aqui. Muito bom. Quero te agradecer muito por ter aceitado o nosso convite, aceitado o nosso chamado para vir aqui. Aceitado o nosso chamado. Para vir aqui e dividir um pouquinho sobre a sua jornada, sobre os seus desafios. Você me inspira muito, você nos inspira, não foi à toa que a gente pensou no seu nome para estar aqui com a gente. Foi uma troca maravilhosa, tenho certeza que vai trazer muitos insights aprendizados para quem estiver aí ouvindo a gente. E quero aproveitar aqui para você que está ouvindo seguir o nosso canal do YouTube, acompanhar os nossos Instagrams também. Paola, traz aí pra gente as especificações. Para quem ainda não conhece o trabalho maravilhoso que a Lu desempenha nas redes sociais e quer continuar tendo essas conversas com ela, essas conversas paralelas, acompanhe a Lu lá no Instagram, é @luciana.petri com 2 is, né, Lu? Isso. Bom, e pra gente, se você também caiu aqui de paraquedas, a Bia Brito e... The One and Only, né? Para não perder o costume. The One and Only, a Bia Brito. E _Paola Francescone no Instagram, pra gente continuar esse papo gostoso. Se você também tiver algum tema que você gostaria, ou alguma convidada que você deseja ver aqui também no podcast, manda pra gente nos comentários do YouTube, manda pra gente no direct do Instagram lá do Paralelas, tá? Não esquece de seguir o Instagram do Paralelas. Lá tudo sai, né, em tempo real, então segue lá, é @paralelas.pod. Paralelas com 2 L's. E, gente, segue a gente aqui pra quem tá assistindo do YouTube, não esquece de seguir o canal, curtir o nosso vídeo e compartilhar, porque esse episódio merece ser muito compartilhado, tá? Compartilhar com todas as outras mulheres que estão também enfrentando as suas próprias jornadas paralelas. Muito obrigada, Lu. Sério, eu fiquei extremamente honrada, emocionada durante vários momentos da nossa conversa. A sua escolha foi, assim, uma escolha a dedo. Eu e a Bia, a gente
Não teve nem dúvidas de que esse encontro ia ser extremamente especial. A gente está muito feliz de ter você aqui. E continuamos também as nossas conversas paralelas em todos os outros canais de comunicação. Meninas, muito obrigada pelo convite. Foi uma honra conversar com vocês e a gente se vê lá no Instagram. Perfeito. A gente se vê no próximo episódio, hein, galera? Até o próximo episódio. Tchau, tchau!